Tem pessoas que a Bíblia nos mostra que são cegas espiritualmente. Este é o estudo de número 745, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bom Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A cegueira espiritual afasta o homem de Deus, eles não conseguem ver o agir de Deus. Vamos ao nosso tema, cegueira espiritual. O nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que diz: o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É interessante esta fala do apóstolo Paulo. Existe o Deus desta era perversa e este não é o Altíssimo. Este Deus dessa era perversa é o inimigo das nossas almas, é Satanás. E a Bíblia, ela nos revela tipos de cegueira. Por exemplo, quando fala de cegueira física, você se lembra do cego Bartimeu? E muitos outros que também a Bíblia relata e foram curados por Jesus. Lucas capítulo 18, verso 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Este era cego fisicamente. E este homem, Bartimeu, ele clamou por misericórdia quando ele soube que Jesus estava passando por lá, e ele teve o privilégio de ser curado por Jesus. Lucas, no capítulo 18, verso 38 ao verso 42, que diz: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E Jesus ainda restaurou ele fisicamente, e também ele viu a glória do Senhor. Jesus o curou espiritualmente. Mas a Bíblia também nos mostra de pessoas que estavam fisicamente bem, enxergando bem, mas espiritualmente tinham uma visão distorcida, pois estavam longe de Deus. Mateus capítulo 15, verso 8 e verso 9, olha o que Jesus fala, repreendendo os fariseus: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. É muito comum eu ouvir pessoas criando hipóteses sobre a Bíblia, criando regras sobre a Bíblia, mas a Bíblia, ela se explica por ela mesma. Muitas pessoas, elas têm o coração longe da direção de Deus, longe da vontade de Deus, mas têm uma visão espiritual distorcida, pois acham que estão agradando a Deus. Muitas pessoas até começaram bem, mas terminaram mal. Vamos nos lembrar, por exemplo, de Ló. Ló e a família dele, por diversos motivos, eles não olharam para o Senhor. Por diversos motivos, eles estavam longe do Senhor. Ló, quando tomou a decisão de escolher as campinas de Sodoma e Gomorra, ele tomou uma decisão olhando pela aparência. Ele não consultou o Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 10 e verso 11. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. Apartaram-se um do outro. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam
em discordância, eles estavam brigando e Abraão falou para Ló: Ló, escolha para onde você queira ir, porque eu irei para o outro lado. E Ló fez a escolha baseado na aparência. Ló, ele teve os olhos dele também distorcidos, uma visão distorcida, uma visão cega, sabe por quê? Porque aquele lugar poderia ser bonito, mas era um lugar onde a violência era extrema e ele não percebeu que ele era considerado pelos moradores como um intruso. Gênesis capítulo 19, verso 7 e verso 9, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Ló, ele tinha recebido anjos na casa dele, e aqueles moradores de Sodoma e de Gomorra queriam abusar sexualmente daqueles anjos. Os anjos que estavam na casa de Ló cegaram fisicamente, literalmente, aqueles homens. Gênesis capítulo 19, verso 11, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Eles queriam entrar, eles queriam fazer maldade e eles foram cegos, mas literalmente na visão física. Os genros de Ló, eles tinham os olhos deles cegos também, espiritualmente falando, porque eles estavam brincando com o perigo, eles estavam desprezando o convite de Ló, o aviso de Ló, e ainda estavam ironizando. Gênesis capítulo 19, verso 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Eles tiveram a oportunidade de sair daquele lugar. Ló avisou a eles que aquele lugar seria destruído. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas estão brincando com perigo, eles ignoram as advertências, eles ignoram todos os sinais que Deus está dando de que o que eles estão fazendo está levando eles à morte. Lembra que a Bíblia fala: há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim é caminho de morte, é caminho da perdição. E muitas pessoas não dão credibilidade às advertências e acabam, assim como estes genros de Ló, se dando mal. A mulher de Ló era outra que a gente pode entender que estava cega. Ela tinha o coração dela colocado nos bens materiais, na casa dela, naquilo que ela possuía. Quando eles saíram de Sodoma e Gomorra, eles tinham que obedecer, eles não podiam olhar para trás. Gênesis capítulo 19, verso 17, e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte para que não pereças. Olha a ordem que os anjos haviam dado para a família de Ló, mas não adiantou. O coração daquela mulher estava lá no que ela possuía, no que ela estava abandonando, e ela olhou para trás. Com isto, ela virou uma estátua de sal. Gênesis capítulo 19, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Quantas pessoas fazem a mesma coisa? Quantas pessoas seguem ao Senhor, mas só de boca? Honra ao Senhor só pela fala, mas o coração está apegado às coisas daqui da terra. O coração está longe de Deus porque está preocupado com as coisas daqui desta terra. Quantas pessoas que estão na caminhada cristã e têm os corações presos
presos aqui nas coisas terrenas e não conseguem ir na caminhada até o final. Lucas capítulo 9, verso 62, olha o que Jesus fala, ao que Jesus lhes asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. O nosso coração tem que estar totalmente voltado para o Senhor, para sermos aptos, para irmos caminhando até o fim. Jesus asseverou, Jesus advertiu, nós temos um chamado, eu tenho um chamado, você tem um chamado. O nosso coração tem que ser colocado nas coisas do Senhor, até porque a Bíblia é bem clara quando ela fala: aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Aonde está o teu tesouro? Voltando às filhas de Ló, elas também estavam cegas, podemos dizer espiritualmente, porque elas fizeram uma coisa abominável ao Senhor, como aqueles homens que estavam comprometidos com elas. Zombaram do pai delas, morreram lá em Sodoma e Gomorra. Elas se desesperaram, elas não tiveram esperança em estar refazendo uma vida conjugal. Elas tiveram uma ideia, embebedaram o pai e engravidou dele. Vamos conferir Gênesis capítulo 19, verso 36 ao verso 38. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Os filhos delas, descendências delas, foram inimigas de Israel. Eles fizeram guerras contra o povo de Israel o tempo todo. Sabe por quê? Porque aquelas mulheres fizeram o que elas achavam que estava certo. Elas não buscaram ao Senhor, elas não consultaram o Senhor, como elas estavam cegas espiritualmente falando. E o profeta Balaão é outro exemplo. Ele começou bem, ele tinha um nome afamado, ele era reconhecido, ele até falava com o Senhor, mas quando ele recebeu as propostas de Balaque, que era o rei dos Moabitas, lembra que nós vimos agora há pouco, para amaldiçoar o povo de Israel, ele teve o coração balançado. No primeiro momento, ele resistiu à tentação. Números capítulo 22, verso 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Mas ele não foi até o final, ele não foi perseverante. As propostas do maligno cegou ele se corrompeu a ponto de que Deus abriu a boca da jumenta para advertir a ele, e ele conversou com a jumenta como se fosse algo muito natural. Ele não estranhou uma jumenta estar falando com ele. Números capítulo 22, verso 28 e verso 29. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Olha como ele estava cego espiritualmente, ele foi violento até com um animal. Nós temos que estar atentos, sim, porque o diabo, ele é estrategista, e Balaque ofertou para ele coisas que ele não conseguiu resistir. Ele ficou obcecado com as ofertas de Balaque. Ele orientou a Balaque para fazer o povo de Israel pecar, se afastar de Deus e desagradar a Deus. Tem outra pessoa também que é interessante. Você lembra do profeta Eliseu? Ele tinha um servo. O servo dele estava cego, mas era por medo dos soldados do rei da Síria. Segundo Reis, capítulo 6, verso 15. E o
servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O medo daquele homem não fez ele enxergar quem era o Deus que ele servia. O medo cegou ele, mas Eliseu mostrou que não deveria ser assim não, que ele não precisava ter medo. Sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso estava com eles. Segundo Reis, capítulo 6, verso 16. E ele disse, olha o que Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E é importante nós entendermos isso. Nós não precisamos ter medo, porque nós temos ao nosso lado Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que temem a Ele. E sabe o que eles fazem? E nos livra. E Eliseu, ele orou para o Senhor abrir os olhos daquele moço para que ele pudesse ver. E olha, e ele viu. Segundo Reis, capítulo 6, verso 17. Olha o que ele viu, vamos ver? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele não precisava temer, mas era quem estava com eles do que o que estava com o exército do rei da Síria. Quantas pessoas pensam que estão enxergando, que estão trabalhando para Deus, que estão agradando a Deus, acreditam que o que estão fazendo estão agradando a Deus, mas sabe, assim como a igreja de Laodiceia, o Senhor repreende. Olha Apocalipse capítulo 3, verso 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Sabe por quê? Porque está fazendo a sua própria vontade e não fazendo a vontade de Deus. Até rejeitam a vontade de Deus, mas acham que estão agradando a Deus. Mas nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, nós precisamos ter os nossos olhos iluminados pelo Senhor, como o apóstolo Paulo, ele orava pelos irmãos de Éfeso. Vamos conferir? Efésios capítulo 1, verso 18 e verso 19. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Você lembra o versículo base que nós lemos? Ou seja, que o Deus desta presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes. Então, quando nós vemos esse versículo, aos que creem, tem os olhos espirituais iluminados, tem os olhos do coração iluminado, como Paulo orou pela igreja, pelos crentes de Éfeso. As escolhas do homem pode sim levá-lo à cegueira espiritual, levando o homem a se afastar de Deus, buscando aquilo que importa para o homem, buscando satisfazer os desejos do homem. Mas o Pai das luzes, ele quer nos iluminar com a luz de Cristo, com a luz do Evangelho, para que o homem tenha resplandecendo nele a luz do Senhor. Nós não podemos escolher o que nos afasta da luz, o que nos afasta de Cristo. O conselho que o Senhor Jesus deu à igreja de Laodiceia é o versículo que eu quero terminar, que está em Apocalipse capítulo 3, verso 18. Portanto, ofereço-te este conselho. Olha que importante: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que ao ungir os teus olhos
possas enxergar claramente. Tem outra versão que fala: e compre de mim o melhor colírio, porque o Senhor, através da palavra dele, através do evangelho, a luz dele resplandece em nossas vidas. Nós devemos ter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Se você gostou desse vídeo, se este vídeo foi edificante na tua vida, faça o seu comentário, compartilhe e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva e que o nosso maravilhoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe muito.